O que é irradiação à distância? A irradiação é a doação e a potencialização dos fluidos magnéticos à distância, que são destinados pela força da vontade de quem os emite pelo pensamento em favor do bem-estar físico e espiritual de alguém ou de si mesmo. Esses fluidos magnéticos são energias vitais que todos os seres vivos possuem em maior ou menor quantidade e que dão sustentação à nossa vida física e espiritual. Qual o benefício para quem recebe a irradiação? Os fluidos nos ajudam a equilibrar os pensamentos, a fortalecer as nossas defesas contra obsessores e, dependendo da providência divina, podem nos curar de graves enfermidades. Como irradiar? Irradiamos a todo momento os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e atos. A pessoa que irradia deve cultivá-los em boa qualidade. Durante a atividade, focalize mentalmente o paciente para quem quer fazer a irradiação e transmitir através do sentimento aquilo que deseja. Paz, conforto, coragem, saúde, equilíbrio, paciência. Podemos focalizar o nosso pensamento a uma certa área, situação, pessoa ou grupos. O potencial movimentado é aplicado de acordo com o mérito de cada um. A pessoa que irradia deve permanecer em silêncio, concentrar-se, orar e, em seguida, pela vontade, focalizar o objeto da sua irradiação para poder transmitir aquilo que se deseja. Agora silencie e comece a irradiar. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma irradiação. Que a paz do Mestre nos fortaleça hoje e sempre. Ouçamos a mensagem do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Possuímos o que damos. É mais bem-aventurado dar do que receber. Paulo, Atos 20, 35. Quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar a mais alta bem-aventurança do que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar que em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. Quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que, em doação permanente, se multipliquem ao infinito. Serás ajudado pelo céu, conforme estiveres ajudando na terra.
Possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possas dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria e teu tempo. E, em verdade, entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Amigo Jesus, rogamos-te o amparo constante do teu infinito amor. Abençoa-nos, Mestre, com o perfume da tua suave paz e com o concurso dos benfeitores espirituais que constantemente assistem a esse bondoso trabalho. Sê conosco, amigo de todas as horas, hoje e sempre. Que a tua paz resplandeça em nossos corações e ecoe pelas eternidades. Que assim seja. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Buscai e achareis. Itens 1 e 2. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede recebe. Quem procura acha. E se abrirá aquele que bater à porta. Também qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo mau como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho, e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão à procura de sua alimentação, dos meios de se preservar das intempéries e se defender dos seus inimigos. Mas Deus lhe deu a mais do que ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através das suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se depura,
As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada homem cumpre individualmente durante a sua vida é bem pouca coisa, imperceptível mesmo num grande número. Como então a humanidade poderia progredir sem a preexistência e a resistência da alma? As almas, indo-se cada dia para não mais voltarem, a humanidade se renovaria sem cessar com os elementos primitivos, tendo tudo a fazer, tudo a aprender. Não haveria, pois, razão para que o homem fosse mais avançado hoje do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que, a cada nascimento, todo o trabalho intelectual estaria por recomeçar. A alma, ao contrário, voltando com seu progresso realizado e adquirindo cada vez alguma coisa a mais, é assim que ela passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Queridos irmãos, vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Eis a frase de ânimo, socorro e consolação que Jesus nos promete. Tomemos, pois, esta promessa como um manancial de coragem e resolução para enfrentarmos os desafios da vida em nossa trajetória evolutiva. Mentalizemos o Mestre Jesus, nos acolhendo em seus braços protetores e aproveitemos estes momentos para lhe rogar forças para vencermos os desafios e as lutas do dia a dia e vivenciarmos sempre o bem e as leis de Deus. Vibremos, meus irmãos.
Fortalecidos pela luz divina do Mestre amado, iniciemos o nosso trabalho de intercessão, rogando a Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe benfeitora pela situação que nos trouxe a esta irradiação. Conversemos com estes bondosos amigos espirituais, colocando a nossa rogativa, pedindo-lhes que nos intuam sobre a melhor forma de administrarmos essa situação. Aproveitemos para orar pelos nossos familiares, vibrar pelos nossos vizinhos, amigos, colegas de trabalho, pelos nossos afetos e desafetos. Vibremos, pois, meus irmãos, para toda a humanidade. Elevemos agora o nosso pensamento e roguemos a Jesus que ampare o nosso planeta. Todos os seus habitantes, as nações que se encontram em guerra, os locais de dores e sofrimento, que alivia a fome, que graça no mundo, Senhor. Vibremos também pelo nosso país, pelo nosso estado, pelo nosso município. Roguemos que Jesus amado ilumine a cada um de nós, estendendo o seu amor sobre essa humanidade terrena tão sofredora. E possamos entender
a nossa responsabilidade pessoal com o coletivo, tornando-nos um foco de luz e de paz onde estivermos. Vibremos, meus amigos, irradiando energias de saúde, equilíbrio e harmonia para todos os lares, para todas as famílias. Envolvamos os hospitais do nosso bairro com a luz da divina misericórdia, rogando pelos pacientes e por todos aqueles que são agentes da saúde e da cura que lá se encontram. Vibremos, meus irmãos, e vibremos também pelos espíritos desencarnados, para que eles despertem em equilíbrio e lucidez no mundo espiritual. Vibremos. Irradiemos agora vibrações pela nossa casa de oração Bezerra de Menezes, pelos seus trabalhos e trabalhadores, rogando ao Mestre Jesus que progressivamente possamos retornar às nossas atividades presenciais. Nos preparemos agora para os passes, colocando-nos em sintonia com o nosso amigo espiritual, com os benfeitores da nossa casa e com a equipe do Dr. Bezerra de Menezes.
Só nos resta agora agradecer o amparo e a ajuda recebida ao Pai misericordioso, a Jesus, nosso mestre Elia, a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, a nossa querida irmã Noélia Duarte e a todos os espíritos trabalhadores da nossa casa. Senhor Jesus, derrama sobre nós as vossas bênçãos e que possamos retornar às nossas atividades mais fortalecidos pelo vosso amor e pela vossa misericórdia. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe e que possamos retornar em paz às nossas atividades. Que Deus seja louvado.